Bom sábado para vocês. Vamos para a nossa recapitulação da lição número 11. Continuando aí a nossa história do Gênesis, já quase finalizando as lições do trimestre. Faltam mais 2 lições depois dessa e a gente encerrou a nossa jornada sobre o livro de Gênesis. A história de hoje, a história da semana, ela marca uma transição, marca uma mudança de cenário na história geral. A história, até agora, a gente estava olhando para as estruturas da promessa feita a Abraão, para a transição do período da criação e queda e dilúvio para a nova abordagem, que era a promessa feita de uma grande nação a partir de Abraão. E chegamos ao momento em que Jacó se estabelece na região da Palestina, e aqui, de fato, a promessa começa a ter o seu desenho de cumprimento mais preciso, uma vez que os descendentes de Jacó, em grande número, agora começam a povoar a região e a expandir aquilo que é a expressão da riqueza de Jacó e da bênção de Deus sobre ele. Porém, nessa história, como vimos no final da história da semana passada, há uma mudança de cenário, e essa mudança de cenário acontece a partir da morte de Raquel, e a forma como Jacó, de certa maneira, se consola da perda de Raquel. Toda a atenção que era voltada para Raquel, ela agora se desloca para o sujeito central da história que a gente vai começar a analisar, para a história que a gente vai começar a observar com atenção, que é a história de José. José é apresentado na lição dessa semana como sendo o mestre dos sonhos, e isso tem uma razão de ser. A razão está atrelada a 3 momentos específicos de histórias ligadas a sonhos presentes na vida de José. A primeira dessas histórias de sonhos aparece não no assunto central da lição dessa semana, mas aparece na vida do próprio José, como um modelo antecessor a esse momento no qual a lição dessa semana vai se concentrar, que é quando José tem sonhos a respeito de a lua, o sol e as estrelas, ou feixes de trigo, simbolizando aí os seus irmãos e família, no sentido de pai e mãe, se debruçando sobre ele em adoração ou reverência, e isso causa, no formato aí da família de Jacó, um nível de ciúme, um nível de intriga entre José e seus irmãos. Essas histórias que José, esses 2 sonhos que José contou, obviamente trouxeram algum tipo de conflito, e, curiosamente, também trouxeram conflito com o pai, que até certo ponto dá uma bronca em José. Como é que é isso? Você está dizendo agora que seus irmãos, eu e sua mãe, vamos ter que reverenciá-lo enquanto liderança? E embora José fosse o primogênito, e isso até pudesse ser uma cena esperada, não cabia no contexto específico da família de Jacó esse tipo de abordagem. Afinal de contas, ele tinha um irmão mais velho, que era Rúben. Independente de qualquer situação, o fato é que a vida de José, no contexto familiar, era pautada por ciúmes entre os irmãos e ele, por conta, em primeiro lugar, dessa atenção que o pai tinha para com Raquel, e depois a atenção que Jacó deposita sobre José, considerado aí o filho da velhice, ou o filho último da cadeia aí de filiações na história da família de Jacó. E, obviamente, como o desenho de caçula, até que nascesse Benjamim, ele tem atenções e predileções que são distintas dos seus irmãos, seja por Raquel ou por ele mesmo. A partir da morte de Raquel, essa tensão se redobra e o ciúme aumenta entre os irmãos, a ponto de que, em um determinado momento, essa situação chega no limite, e a gente vê algumas questões atrás dessas intrigas quando percebe que os irmãos não caminhavam nem numa vida adequada para os padrões da família de Jacó e nem tampouco obedeciam a Jacó. E por desconfiar de que os filhos faziam coisas que não deviam, numa dessas andanças de pastoreio, Jacó manda
José ir ver os irmãos. Na realidade, o objetivo é que ele fosse lá e voltasse a contar o que os irmãos estavam fazendo, ou seja, agir como um dedo duro, denunciando os seus irmãos para o pai. E José, num certo sentido de inocência nessa questão, embora ele também tivesse as suas questões particulares a desenvolver, uma vez que ele também agia, em certo sentido, como um garoto mimado, embora houvesse razão para isso, mas, de qualquer forma, ele é responsável por algumas dessas questões, apesar da sua ingenuidade e sinceridade. E ele sai, vai vistoriar os irmãos, como a gente conhece a história. Pelo caminho, ele acaba se vendo perdido, não que ele não conhecesse a região, mas perdido no sentido de estar buscando os irmãos e não saber onde os irmãos estavam, porque eles disseram que iam para Siquém, e na realidade saíram de Siquém e foram para Dotã, e isso provoca aí um momento de descompasso nessa história. José é encontrado por alguém, um homem que está passando pela região, e ele pergunta o que José está procurando sozinho naquela região. E José diz: estou procurando meus irmãos, estavam pastoreando ovelhas. Ele diz: eu escutei eles dizendo que iam para Dotã. E aí José vai até lá e encontra os irmãos. E aí a gente conhece o cenário e o desenrolar dessa história. Ele chega lá e os irmãos, vendo a oportunidade de José sozinho estar com eles e entendendo o que José tinha ido lá fazer, a ira deles se acende e eles se lançam sobre José para matá-lo. Primeiro prendem para depois tentar matá-lo e são interpelados por Rúben, que impede que isso aconteça, e eles acabam jogando José num poço, numa vala, e lá fica José, enquanto os irmãos estão agora, em tese, contentes pela vingança que tiveram contra José. De qualquer maneira, o que ocorre nessa história, e há um texto bastante interessante no meio da lição, que é um texto de Ellen White, que aponta para o que aconteceu com os irmãos de José depois dessa intervenção de Rúben, jogando José na cova em vez de matá-lo. E Ellen White faz questão de descrever que eles estavam inquietos e não satisfeitos da maneira como achavam que estariam com a vingança sobre José. E essa insatisfação se dá em duas dimensões. A primeira dimensão é que eles esperavam algum tipo de alegria diferente e não aconteceu. Houve um êxtase inicial na vingança, mas depois isso passa e aí vem a instabilidade do momento. Afinal de contas, José está vivo e dentro do poço. E nessa inquietude deles, eles vêm aproximando de longe alguns midianitas, uns mercadores, que estavam rumando em direção ao Egito, e Judá, curiosamente, tem a ideia de vender José. E com isso, se livrar de José sem precisar matá-lo. Rúben não estava ali para discutir com eles e colocar um pouco de sanidade na mente deles, e o fato é que os irmãos, os 10 irmãos que estão ali, tomam a decisão, na realidade os 9 irmãos que estão ali, tomam a decisão de vender José. E vendem. E vendem José, José vai embora, e aqui a história muda completamente o cenário. A gente se desliga da história da promessa e vai se ligar numa nova fase da história, que é José no Egito. Coisas importantes desse momento da história para se destacar. O primeiro elemento importante dessa história é quem se adiantou para o processo da venda. Curiosamente, Judá. A gente vai lembrar que há um momento atrás, nas lições, a gente observou Judá aparecendo em cena no contexto de que ele vem como um filho que traz à sua mãe a expressão do louvor. É esse mesmo Judá que vai aparecer lá na frente na história depois, no episódio de Tamar, e na sequência é o mesmo sujeito que vai dar origem a toda a geração dos judeus. O que significa que Judá tem um papel importante no cumprimento da promessa, no cenário da promessa. Mas aqui ele aparece como o sujeito que aparentemente põe fim à promessa, uma vez que é de Judá que vem a ideia para vender o José. Por outra via, isso mostra uma parte bonita da história, que é como Deus contorna tudo isso. A ação de Judá, lá na frente na história, vai ser contornada
pelos episódios que ocorrem com José no Egito e que no futuro vão salvar a família de Jacó e, consequentemente, salvar o povo de Israel da extinção, o que eliminaria o cumprimento da promessa. E, de novo, Deus reescreve a história apesar do pecado manifesto, apesar do erro manifesto. O fato é que José, vendido como escravo, agora se distancia do contexto da sua família e há uma parte também não apontada na lição, mas apontada na história, que é interessante, que é quando José, levado pelos mercadores, de longe ele contempla e vê as tendas do seu acampamento. E ali ele tem a certeza de que nunca mais vai retornar para aquele local. E de que talvez nunca mais veja a sua família. Isso mexe com José, ao mesmo tempo que, naquele momento, José toma uma decisão, que é a decisão de não abandonar aquilo que ele aprendeu a respeito do Deus do seu pai, e ele resolve servir a Deus da maneira como ele aprendeu com Jacó. E essa decisão é o que salva José. E é o que permite que José cresça no sentido de maturidade, deixe de ser aquele garoto mimado e agora se torna alguém responsável pelas suas ações. E isso se dá exatamente porque ele reconhece o Deus de Jacó, o Deus de Israel. E isso é importante na história, porque nas diversas partes dessa história, desde Abraão até aqui, a gente tem visto momentos marcantes de decisão, quando a promessa é revitalizada a partir da entrega daquele que recebe a promessa. E José passa exatamente por isso nesse momento. Aqui a história abre um hiato na Bíblia, e antes que a gente continue a história de José, um episódio sórdido aparece na história, que é a ocorrência com Judá, de novo Judá, e Tamar. Judá, ele se afastou dos seus irmãos, alguma situação de discórdia ou alguma situação de conflito, o fato é que ele se distancia dos seus irmãos e, nesse distanciamento, ele se casa, ou ele se aproxima de pessoas cananeias, se casa com uma cananeia, tem 3 filhos a partir dela, e busca uma esposa cananeia para o filho mais velho. E aí a gente tem episódios em sequência da morte desses 2 primeiros filhos e de Judá cumprindo o que era tradição, o que era parte do rito entre a sua família, que é passar a esposa do filho mais velho para o segundo filho, para que dele nascessem filhos e a geração do primeiro filho pudesse ser mantida. O nome, o sobrenome do primeiro filho, se a gente olhasse isso pela cultura atual, fosse mantido. Porém, o primeiro filho não teve filhos, o segundo se recusou a ter filhos e dar geração ao irmão anterior, morre também por intervenção de Deus, como castigo daquilo que ocorreu, e Judá promete Tamar para o filho mais novo. Porém, ele era muito novo, não podia se casar ainda, ele diz, quando ele tiver idade, você se casa com ele e dele terá filhos e a geração do primeiro filho será preservada. Porém, o tempo foi passando, Judá se esqueceu da promessa, ou pelo menos não se concentrou nisso, o filho cresceu, ele acabou entregando o filho para outra família, para outra esposa, e Tamar ficou sozinha. E nesse contexto cultural, naquela época em que a história se dá, essa situação era bastante complexa para Tamar. E a promessa feita deveria ter sido cumprida por uma honra a ela e a Deus, naquilo que era compromisso de Judá, mas isso não foi feito. O fato é que ela arma uma cilada para Judá em um contexto particular. E esse contexto é, Judá vai se consolar da perda da esposa, e nessa situação ele passa pela cidade, procura uma prostituta, e Tamar arquiteta um plano ali de se fazer passar por uma prostituta, e se deita com Judá, engravida dele como consequência disso, mas no episódio em si, o fato é que Judá não tinha com que pagar o serviço de Tamar, e dentro desse contexto, Tamar, sem receber, pede a Judá uma garantia, porque Judá prometeu mandar o pagamento depois com
uma peça do seu rebanho, mas ela pede uma garantia e fica com o selo, o cordão e o cajado de Judá como garantia disso. Judá vai embora e manda o pagamento, só que quando chega o pagamento lá, não há a quem entregar, porque Tamar já não está mais ali e não havia prostitutas naquela região e naquela cidade. O que significa dizer que Judá não tem o que fazer. Ele volta dando como perdido o seu material, mas também sem se preocupar muito com o que aconteceu. Falou, de repente essa pessoa esteve aqui e foi embora, fique assim. Passado algum tempo, descobrem que Tamar está grávida e, consequentemente, a acusam de traição e prostituição, e ela é trazida até Judá para ser julgada. Afinal de contas, era esposa do filho dele. E quando ela é trazida e estão acusando-a de prostituição ou de adultério ou algo do tipo, o que acontece é que ela apresenta as referências de quem é o sujeito com quem ela se deitou e por que está grávida. E quando Judá vê tudo aquilo, ele entende o que ele fez. E entendendo, ele assume o erro. Assumindo o erro e assumindo o filho que vem de Tamar, e assumindo Tamar como esposa, ele recupera a honra de Tamar, recupera a honra da família, e dela nasce Pérez, que lá na frente vai gerar um filho que se casa com um descendente que se casa com Raab, e lá na frente vai nascer Boaz, Obed, Jessé, Davi, e como consequência dessa sequência, a gente vai ter lá na frente na história o nascimento de Jesus. Portanto, a história de Judá, como esse ato aberto entre a história de José na venda e a história de José no Egito, esse ato tem um propósito de mostrar que, mais uma vez, Deus corrige as cenas que se dão de forma grotesca na família de Jacó. Lá na frente, Deus as corrige de maneira maravilhosa e gera como sequência da história de Judá o nascimento de Jesus. A gente ainda vai voltar a esse sujeito em mais algum momento na história futura aí da lição, mas por hora essa é a condição em que Judá aparece interrompendo a história de José, e a interrupção é proposital. Moisés não faz essa interrupção por acaso, ele faz essa interrupção com um propósito, e esse propósito é retomado depois, um pouco mais à frente na história. Voltando a José no Egito, passa por algo conhecido na história que a gente tem da vida dele, que ele é vendido como escravo, é levado ao Egito, no Egito ele é comprado para trabalhar na casa do chefe da guarda do faraó, Potifar, e o que acontece ali a gente conhece de perto, enquanto história. José se torna responsável, é um sujeito que cresce dentro da família, da condição da casa de Potifar, assume a regência da casa de Potifar, depois passa por aquele entreveiro com a esposa de Potifar, acaba indo parar na prisão, e lá na prisão, a história de José, quando chega ao fundo do poço, ao limite máximo que ele podia descer, ou seja, sai da casa de Jacó como filho predileto, é jogado na cova, é vendido pelos irmãos, é entregue no Egito, se torna escravo, vai para a prisão, ou seja, chegou no limite máximo, no limite extremo, e nesse fundo do poço, a história dele começa a ser refeita. Ali na prisão, dois serviçais de Faraó, um copeiro e um padeiro, têm sonhos, e José interpreta os sonhos desses dois sujeitos, um deles para a morte, o outro deles para a vida. O padeiro foi morto, o copeiro foi restabelecido à mesa real, e José faz um pacto com o copeiro: quando você entrar na presença de Faraó, lembre de mim, que eu estou aqui na prisão e eu não tenho motivos para estar aqui. E o copeiro garantiu que, quando tivesse oportunidade, ia ajudar José, mas se esqueceu de José, e o tempo foi passando. Faraó teve os sonhos, que a gente também conhece, das vacas gordas e magras e das espigas mirradas e cheias, e esses sonhos intrigam Faraó de uma certa forma, que Faraó, inquieto, manda chamar intérpretes e tenta descobrir o que é e não consegue. Aí o copeiro se lembra: há um hebreu lá na prisão,
E esse hebreu interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro, e do jeito que ele interpretou aconteceu. O padeiro foi morto pelo Senhor 3 dias depois do sonho, e eu fui restabelecido à função. Talvez ele possa ajudá-lo. E, curiosamente, o faraó manda chamar. O que não era comum, porque o faraó chamara um hebreu, um estrangeiro, e prisioneiro, no contexto de prisão que José estava, por uma acusação de traição a Potifar, era bastante estranho que Faraó chamasse José. Mas ele entendeu na fala do copeiro que havia algo diferente e foi tocado pelo Espírito nessa direção e acaba chamando José. José vem, interpreta o sonho de Faraó e não só interpreta, como aconselha Faraó do que vem pela frente, dos anos de fartura e dos anos de fome, e ele aconselha também a Faraó. E inclusive aconselha que ele escolha alguém para liderar esse processo durante os próximos anos, que Faraó acaba por entender que José é a melhor pessoa que poderia estar nessa função, até porque o histórico de José na casa de Potifar é conhecido. Todas as coisas que José fez por Potifar e o crescimento da riqueza de Potifar justificam a indicação de Faraó. Mas isso é uma outra história. O fato é que a história de José passa por esse vale e ascensão na costura de Deus sobre aquilo que os irmãos fizeram há um tempo atrás. O que é interessante em todas essas histórias e que atrela ao título da lição, José, o mestre dos sonhos, com o restante das coisas que a gente tem visto no estudo da lição de Gênesis. Há uma coisa bastante interessante aqui que a gente precisa manter em tela. Essa costura que Deus faz da história e vem fazendo desde o início dela, desde o momento em que o pecado se instala, ela vai se dar de novo enquanto costura final lá no fim dos tempos, no fim de toda a história. Tanto que os textos de Gênesis são usados de maneira bastante enfática no livro de Apocalipse, e em particular a história de José, ela aparece em alguns momentos da história do Apocalipse. Um desses momentos é Apocalipse capítulo 12, quando o remanescente é apresentado e quando a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e as 12 estrelas na cabeça, aparece na cena num conflito com o dragão e a tentativa do dragão de destruir ao filho que nasceria dessa mulher. Se a gente lembrar, aquela mulher de Apocalipse 12 é o povo de Israel, o mesmo povo dessa história. Se a gente lembrar a história de como essa mulher está vestida, é o sonho de José. As estrelas, a lua e o sol são o sonho de José sobre as tribos de Israel. Se a gente também se lembrar, a conexão que se dá com o remanescente lá no fim, é a história de José, aqui atrás. O que significa que há uma conexão direta entre essa história e a nossa. José é uma prefiguração tanto do Cristo quanto da nossa história. Ele é o sujeito que lá na família surge como aquele que sobrou, aquele que era o remanescente, o filho da velhice, o último da história. Assim como Judá também se cruza com a nossa história e com a de Cristo. É de Judá que vem o Cristo, mas é também de Judá que vem o cristianismo. É desta história de Judá e da presença de Judá na história que nós nos achegamos à mesma mensagem. Portanto, é importante observar alguns detalhes do que está acontecendo no cenário dessa história, porque eles vão ser retomados lá na frente no livro de Apocalipse. É também o livro de Apocalipse que na história das tribos, na representação dos 144 mil, traz José de novo à cena entre as tribos. O que também é curioso, porque tanto José quanto Levi aparecem na lista dos 144 mil lá à frente, com uma visão simbólica daqueles que estão no último tempo da história. E José não fazia parte das tribos da herança, tampouco Levi. As tribos da herança incluíam Efraim e Manassés, que são os filhos de José. Mas no Apocalipse quem vai aparecer é José e agregado com Levi, dentro da sequência das tribos do modelo final da redenção, o que também é interessante de observar na conexão com Gênesis. Ou seja, Gênesis está criando fundamentos que vão ser explorados em toda a referência bíblica.
José também, de certa maneira, representa não por metáfora, representa no sentido de perfil aquilo que acontece com Daniel, que é levado cativo, ainda jovem, para dentro do território babilônico, decide continuar fiel aos princípios de Deus e toda a história de Daniel se desenvolve a partir dessa fidelidade. Deus o coloca em honra em Babilônia, assim como José é colocado em honra no Egito. E Egito e Babilônia se conectam com o livro de Apocalipse de forma direta, porque ambos os reinos, ambos os impérios são tomados como representação do mal. Babilônia como a representação do mal na união das teses do cristianismo, das diversas vertentes do cristianismo apostatado, e o Egito na representação direta do ateísmo, lá no modelo apocalíptico, junto com uma outra apresentação do paganismo e espiritualismo que é igualmente chamado a atenção no livro de Apocalipse. Portanto, prestar atenção nos detalhes dessas histórias e relembrar os detalhes que são explorados pelo livro de Apocalipse é a dica para o estudo da lição dessa semana e da conexão dessa lição com a nossa própria história, fora todos os exemplos naturais, que eu não vou entrar em particular neles, porque são óbvios e diretos, que são os desenhos da história de José em si, as escolhas que ele faz, a postura dele, que são exemplos pessoais do que a gente tem que fazer, do que a gente deve fazer enquanto devoção a Deus, enquanto serviço a Deus. Portanto, espero que tenhamos uma boa lição durante essa semana, no relembrar dessas histórias conhecidas, mas cheias de pequenos detalhes importantes, que na realidade é a introdução da sequência dessa história um pouco mais à frente, que a gente vai ver nas lições que terminam aí o trimestre. Boa semana para todos. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade que temos de livremente estudarmos tua palavra e principalmente te agradecemos pelas lições maravilhosas do livro de Gênesis, que de alguma forma se conectam com a nossa história e antecipam coisas que nós estamos vivendo ou ainda viveremos pela frente até que tu venhas. Que possamos nos preparar a partir desses conselhos e reflexões e principalmente nos estar atentos às advertências que essas histórias nos trazem, para que possamos estar de pé por ocasião da tua vinda e desfrutar da eternidade contigo. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.